Shalom, amados. Pastor Eliseu da Igreja Betel do Brasil. Gostaria de estar falando hoje a respeito dos dias proféticos de Oséias. Vamos ao texto de Oséias, capítulo 4, versículo 1 a 5, na versão NVI. E diz, Oséias 4, de 1 a 5. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Yahvé. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Amados, após esta leitura, eu gostaria de falar-lhes. Israel havia sido dividido em dois reinos, o do norte e o do sul. O reino do norte foi chamado de Israel e o reino do sul chamado Judá. Nesta época conturbada, Yahvé levantou um grande profeta chamado Oséias, cujo significado é Salvador é Yahvé. Ele denunciou que o povo de Judá buscava livramento em alianças políticas com a Assíria e o Egito, ao invés de confiar e buscar ao Senhor de todo o seu coração. Em Oséias capítulo 12, versículo 1, Oséias capítulo 12, versículo 1, faz esta referência. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. Além disto, o Senhor expôs a imoralidade, a prostituição cultural que o povo se encontrava, pois adoravam a Yahvé e a religião de Canaã, adorando a Baal. Para que você entenda, vou simplificar. Como o povo não tinha convicção do que criam, em quem criam, acendiam uma vela para Deus e a outra para o diabo, para se garantirem. Observe bem o que o Senhor diz por meio do seu profeta Oséias, capítulo 2, verso 12 e 13. Oséias 2, 12 e 13 diz: arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido dos seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu. Claro que se referindo ao Senhor. Mas há uma coisa pior do que esta. O pior era que os sacerdotes permitiam que esta imoralidade cultural, pois era uma forma de obterem maiores lucros, pois é claro, os pecados praticados cresciam, e as ofertas correlatas a ele, pelo pecado, no templo. Presta atenção, então. Naquela época, já se praticava a lei de Gerson,
com os pecados aumentando, os sacerdotes poderiam, entre aspas, levar maior vantagem em tudo, certo? Observe atentamente o que Oséias no capítulo 4, Oséias capítulo 4, verso 8 até 11, diz: eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do seu povo. Amados, há uma clara e flagrante contenda do Senhor com o seu povo Israel. Entretanto, Betelita, gostaria de fazer um paralelo desses acontecimentos com o que tenho presenciado nos dias atuais. Na verdade, nossos dias atuais correspondem inteiramente aos tempos do profeta Oséias, onde a corrupção dos sacerdotes corria solta, frouxa, de forma incontrolável. Portanto, gostaria de chamar a sua atenção para o retrato da igreja atual. Inicio essa meditação fazendo uma pergunta que não quer calar. Será que o modelo que temos presenciado atualmente nas igrejas corresponde àquele idealizado por Yahvé? Mas pergunto também, será que este projeto original, sonhado na eternidade pelo Senhor Todo-Poderoso, corresponde fielmente ao que encontramos hoje nas igrejas? Você já parou para pensar nisso? Pois essa meditação trata sobre esta mudança de direção do povo e também dos seus sacerdotes, e constatar como o pecado foi progressivamente entrando nas igrejas e transformando-as numa miscelânea de adoração verdadeira com adoração aos Balaíns. Um mesclar de culto ao Senhor e programas humanos, juntando interesses pessoais e autopromoções, com isto invalidando o projeto divino. Pareço ser extremamente duro nessas primeiras considerações, mas o assunto é muito sério e exige toda sua atenção para os fatos expostos. O modelo atual da igreja. Número 1. Vou repetir. O modelo atual da igreja. Vamos tentar tirar uma fotografia, constatando o mais fiel possível a situação da igreja atual. O modelo atual da igreja tem se caracterizado por programas, eventos, cânticos especiais, a fim de atrair uma multidão de pessoas a uma decisão por Jesus Cristo. A seguir, a organização da igreja envolve aquele bebê espiritual num departamento para que ela possa estar ajudando em suas tarefas. Outro retrato é que há um grande lema. O discípulo, então, é ensinado a reproduzir um chavão às pessoas do seu círculo de relacionamento. E chega até a dizer: venha participar conosco em nossa igreja e seremos grandes e famosos. Há também um panorama de estagnação espiritual. Com raríssimas exceções, os discípulos têm relacionamentos muito frágeis com os outros membros da igreja. Não há acompanhamento, a vida cristã é extremamente superficial, sua vida é restrita a uma frequência, uma vez por semana nos cultos, ou aos sábados, ou aos domingos. Por se enfatizar a cura, por não
por não enfatizar a cura integral e a libertação, jovens, adultos, vivem em escandaloso pecado. Outros estão completamente doentes, tanto no físico, na alma, no caráter, sem espiritualidade, sem nenhuma unção, estão à mercê das garras satânicas. A fotografia também mostra que a forte centralização humana por parte de um só líder. Como só existe um líder que comanda todas as situações e pessoas, por querer controlar tudo, a multidão dos discípulos fica sem acompanhamento, são entregues ao abandono. Há também a formação de panelinhas, como consequência há muitos excluídos, desmotivados, sem nenhuma direção e sentem-se frustrados, são estigmatizados, marcados, rotulados, e há um forte sentimento de inutilidade na obra do Senhor. Mas muitos já se cansaram deste modelo de igreja e estão buscando outras formas de servir, se sentirem úteis no reino. Cristãos conscientes que buscam com fidelidade a direção segura do Espírito Santo já perceberam que há falhas grosseiras neste modelo antibíblico. Outros já desistiram desse modelo 4 paredes, que causa estagnação espiritual, e estão caminhando para outras formas de trabalho, onde possa haver mais envolvimento, desafios diários e disposição para a obra do Senhor Jesus Cristo. Alguns, no entanto, já estão provando uma fé mais envolvente, mais desafiadora, mais vibrante, simples, porém recheada de verdadeira santidade e frutificação. Segundo, pesquisas apontam para novas direções. Vou repetir. Pesquisas apontam para novas direções. Recentes pesquisas nos Estados Unidos realizadas pelo Instituto Barna constatou e apontou que há uma tendência dos cristãos norte-americanos para uma mudança, rompendo com os antigos modelos pré-estabelecidos. Se pensarmos bem, a igreja norte-americana não se distancia muito da realidade da igreja brasileira, pois discípulos são os mesmos em qualquer lugar. Então, podemos validar tal tendência para o contexto cristão brasileiro. Há algum tempo atrás, houve um levantamento estatístico aplicado pelo Instituto Barna. E aqueles cristãos do norte, foi-lhes feita a seguinte pergunta: como você experimenta e expressa a sua fé? Os resultados foram dramáticos. Observou-se que há uma forte tendência de mudança da ênfase da igreja local para uma comunidade alternativa baseada na fé. Trocando isso em miúdos, estão dispostos a transmitir sua fé por meio da mídia, das artes e da cultura, ao invés do modelo tradicional das 4 paredes. Para você ter uma ideia, o amado irmão Oswaldo Paião, que é brasileiro, editor da empresa Aba Press, tirou algumas conclusões diante dessas estatísticas. Veja o que ele afirmou. E aí eu abro aspas, citando: Barna e sua equipe descobriram uma informação que, apesar de ser fruto de observação de uma realidade, tem despertado polêmica e cuja divulgação tem desagradado a inúmeros pastores. A igreja está passando pela maior revolução de nossa época. Multidões de cristãos sérios estão abandonando
as formas tradicionais da igreja. Mas, apesar disso, querem ser a igreja de Jesus Cristo. Eles estão deixando de comparecer às tradicionais escolas dominicais ou cultos matinais para buscar uma forma mais autêntica de ser igreja, livre do formalismo e das cobranças burocráticas de um tipo de igreja que vive para organizar programas e dar show. Fecha aspas. Observe o que pensam os cristãos norte-americanos sobre o cristianismo atual. Destacamos aqui algumas delas. Primeiro ponto. Rejeitam as reuniões de igrejas que são brincadeiras, jogos religiosos, sem a presença de Yahvé, e que não produzem fruto espiritual. Ponto 2. Recusam-se a seguir pessoas que ofereçam a sua visão pessoal e não a de Yahvé, que buscam popularidade em vez de proclamar a verdade nas declarações públicas. Ponto 3. Não querem doar dinheiro a monumentos feitos pelo homem, enaltecendo os seus próprios empreendimentos. Ponto 4. Não se impressionam com diplomas de seminários que produzem jovens incapazes de defender a Bíblia ou que não estão dispostos a dedicar suas vidas para servir outros. Ponto 5. São seguidores de um Cristo que não morreu na cruz para encher os salões da igreja, para permitir prédios magníficos de igrejas, motivar pessoas e implementarem programas. O assunto é grave, amados. Observe agora o que os cristãos norte-americanos também expressaram nestas pesquisas elaboradas pelo Instituto Barna, com relação à igreja local. E aí eu separei algumas frases que eles pronunciaram. Como? Primeira frase. Aspas. Não há nada inerentemente errado com o envolvimento em uma igreja local. Mas não é isso que a torna você salvo, santo, justo ou piedoso. Fecha aspas. Segunda frase. O que importa é ter um relacionamento autêntico com Yahvé e seu povo. Fazer parte de uma igreja local pode facilitar isto. Ou talvez não. Terceira frase. Você deve compreender que a Bíblia não descreve nem promove a igreja local, como a descrevemos hoje. Quarta frase. Há muitos séculos, os líderes religiosos criaram a forma predominante de igreja, entre aspas. Mas a igreja local que muitos passaram a apreciar, os serviços, cargos, programas, prédios, cerimônias, não é bíblica nem não bíblica. Quinta frase. A igreja atual é abíblica. Isto é, tal organização não é mencionada na Bíblia. Amados, eu gostaria de falar sobre um terceiro item. Repita comigo, a igreja atual e o contexto bíblico. Repetindo, a igreja atual e o contexto bíblico. Vejamos. Meu filho, pense comigo. Onde você leu com sinceridade, nas Escrituras Sagradas que, primeiro, para crescer espiritualmente, para me assemelhar a Jesus e servir ao próximo, temos que nos reunir obrigatoriamente em um templo.
com determinada arquitetura, num sábado, domingo, pela manhã, à noite, ou talvez numa quarta e quinta? Me diga. Segunda pergunta. Você já leu nas Escrituras, entre o livro de Gênesis até o Apocalipse, alguma instrução determinante sobre o culto que tem um modelo de programa como este? Que primeiro vem o prelúdio, depois a oração, depois os avisos, depois o período de louvor, ou hino congregacional, como queira, depois os apertos de mão, com a pessoa que está ao seu lado, e depois pregação atrás de um púlpito e pós-lúdio? Ora, bastam algumas conversas com discípulos sensíveis ao Espírito Santo para constatar que algo está errado, que todos precisam de mais, muito mais. Muitos já perceberam que a insatisfação é tão grande que os criticados movimentos espiritual comunitários, as células de multiplicação, cada vez mais ganham força no meio cristão. Amado, assim como uma ferida purulenta necessita ser limpa e cauterizada, medicada, da mesma forma necessitamos tocar numa ferida aberta, numa ferida eclesiástica. Eu pergunto, por que os líderes eclesiásticos não aceitam esses movimentos? Por que a liderança da igreja institucionalizada as reprime tanto? Por que os grupos pequenos os incomodam tanto? Mas há uma explicação plausível para estas reações. Note. Primeira, incomodam os pastores e líderes das grandes igrejas, pois eles perdem sua influência. Pois estes líderes têm se utilizado dessas estruturas eclesiásticas como trampolim para atingir seus objetivos pessoais. Por que incomodam? Por que tem essas reações? Porque incomodam certos homens e mulheres que ganham muito com essas estruturas eclesiásticas. Gordas remunerações e, por causa da sua vaidade, são sedentos de poder e de projeção. Porque há reações contrárias. Porque eles se incomodam certos ídolos que ambicionam entrar com os seus próprios nomes na história da denominação. Por que reagem assim? Incomodam certos líderes, pois não conseguem deixar de uma grande massa reunida num só lugar, sobre o seu comando, de pé sobre um púlpito bem elevado, sobre potentes holofotes, entre jogos de luzes multicoloridas e um reluzente microfone dourado. Por isso há essa forte reação para uma mudança deste modelo, pois os discípulos estão sendo usados por estes líderes e por seus planos ambiciosos de promoção pessoal e manipulação. Quarto ponto. Repita comigo. A figura do eunuco espiritual. Repetindo, a figura do eunuco espiritual. Líderes verdadeiramente espirituais precisam urgentemente se tornar eunucos espirituais. Cara de barco.
O que você quer se referir com isso? É que como existia a figura de um eunuco nos palácios, que era instituído, encarregado oficialmente de preparar a noiva ao rei, é claro, sendo-lhe proibido desejar ou tocar a noiva, sua maior alegria e satisfação era entregá-la ao rei nos dias de sua boda. Assim também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores espera que seus líderes se tornem eunucos espirituais. Pense, será que isso que tem acontecido nos dias atuais? É isso que tem acontecido? Ou é exatamente o contrário? Na verdade, muitos têm trabalhado para a promoção de seus escusos interesses ao usarem o ministério e com isso corromperem a amada noiva de Jesus Cristo. Agora vou soltar a minha voz como profeta do Altíssimo e digo: povo de Yahvé, é urgente, urgentíssimo levantar em nosso meio verdadeiros eunucos espirituais para preparar em santidade a noiva, para que ela possa ser entregue adornada esplendidamente para o Rei dos Reis. Amém? Você pode dizer amém? Por isso que o Senhor tem protestado veementemente contra esta Babilônia, principalmente com relação às falcatruas de sua liderança. Apesar da aparência santa, tem mostrado a sua podridão, tal qual um sepulcro caiado, uma geração corrupta de uma raça de víboras. Certamente Yahvé irá estender sua mão forte, seu braço de poder contra esta desavergonhada situação, pois ao invés de servirem ao Senhor e cuidar de sua amada, se aproveitam dela como sanguessugas. Será que você tem ideia como está machucado o coração do Senhor? Você tem ideia? Qual será o futuro da igreja se tivermos bodes ao invés de ovelhas na liderança? Como é que a igreja, a noiva, se apresentará perante o Senhor que a criou? Pense. Quinto ponto. Repita comigo. Renovação da mente e do coração. Repita novamente. Renovação da mente e do coração. Cada novo mover do Espírito Santo deve resultar em restauração e purificação da igreja. Cada vez mais luz e assim sucessivamente. Não é verdade? É claro que essa luz da qual nos referimos não é uma revelação nova, mas uma purificação da revelação perdida pela igreja durante a era das trevas na história. Todo aquele que tem permanecido fiel à iluminação das Escrituras, que foi verdadeiramente regenerado pelo Senhor em sua conversão, jamais repassa para outros a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Ou seja, um digno discípulo do Mestre, dos mestres, jamais permitirá que outra pessoa testemunhe aquilo que Jesus fez em sua vida, pois foi uma experiência íntima com o Senhor. Portanto, é a sua obrigação pessoal. Um cristão inteligente, verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, sabe que ficar em meio a uma multidão não receberá tratamento algum. Comunhão, compartilhamento pessoal. Infelizmente, em meio a essa multidão, ele vai se tornar apenas um número, ou mesmo um valor de dízimo ou de oferta. Entretanto, no modelo pessoal que está surgindo na igreja, promove o
acolhimento das pessoas em grupos pequenos. Alô? A vantagem é que nele o discípulo encontra proteção, amor, empatia, visitação, crescimento espiritual, formando-o e não somente informando a respeito da vida cristã. Mas como posso expressar esta mensagem de forma mais compreensível? Talvez bradando. Ouça, abra os teus ouvidos espirituais e ouça. Ouçam, povo do Senhor, vocês foram salvos, lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Vocês não foram chamados para irem à igreja, mas para Betel, habitação do Espírito Santo, o verdadeiro tabernáculo da igreja. É você ser a igreja do Senhor. Amém? Vamos concluir. Amado betelita, esta meditação é um alerta. Porém, não lhe dá o direito de criticar ostensivamente este modelo atual de igreja. Tome cuidado com exageros. Não trate com desdém os nossos irmãos. Você já prestou atenção que o Senhor Jesus jamais ridicularizou o ministério de João o Batizador? Mesmo eles fazendo parte de uma geração profética anterior? Ao invés disso, Jesus Cristo sempre honrou a João. Até mesmo se submeteu ao ministério dele quando se batizou. Apesar dessa submissão não significar que João o controlaria, porém Jesus reconheceu João e também valorizou a sua obra. Com bastante atenção, vamos observar então objetivamente a igreja atual. Tirar uma fotografia por meio de um olhar profético de Oséias. Este modelo de igreja é perverso, pois ela, a igreja, tem priorizado a produção de programas, eventos, cânticos, a fim de atrair mais pessoas a uma decisão por Jesus Cristo e receber dízimos. Por envolver o discípulo desavisado num emaranhado de hierarquias puramente religiosas, departamentos inúteis, e por enganá-los ao afirmar que estão fazendo a obra do Senhor. Isso é uma mentira. Há um alerta também. Por deixar os discípulos alienados, frustrados, imobilizados nos bancos dos templos, anulando o poder restaurador e purificador do Senhor Jesus Cristo. Ao invés de transformá-los em ativos ganhadores ou pescadores de almas, os tornam em meros lustradores de bancos. Além da estagnação espiritual, os relacionamentos são superficiais. Não há comunhão, muitos sem cura, jovens vivendo uma vida sexual ativa, a pecaminosidade, a promiscuidade, sem nenhuma libertação. Claro, são presas fáceis nas garras de Satanás. Mas há outro alerta. Por instituírem homens, seres mortais, sobre as suas próprias cabeças, criaram a idolatria de homens deuses, fixados nos pedestais dos púlpitos. Há outro alerta. Os discípulos são marginalizados e entram num ciclo de
desmotivação, frustração, marcados pela rejeição, pelo ódio e por não ter acompanhamento, tornam-se presas fáceis para Satanás, até que ele rouba-lhes a fé. Infelizmente, os nossos dias são perversos. São dias, os mesmos dias em que o clero atuava na época de Judá, sobre um olhar profético de Isaías, nada mudou. Mas assim como disse Jesus, ele nos alerta, o amado Jesus Cristo. Naquele tempo, eu estou me referindo a Mateus 24, verso 10 até o versículo 14. Mateus 24, 10 até o versículo 14, que diz: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cabe-nos concluir fazendo mais algumas perguntas. Amado, que sistema você tem reproduzido atualmente? Será que é o sistema imundo de Judá? Pois o Senhor continua bradando no mesmo manto profético de Oséias: arrependam-se dos seus pecados. Vamos orar nesse instante. Pai de misericórdias, estamos diante da Tua face, ó Eterno. Queremos nos arrepender, Senhor, porque os nossos dias são os mesmos dias proféticos de Oséias, aonde há maldição, mentira, assassinatos, roubos, adultérios, e tudo isso tem passado dos limites, ó Pai. Senhor, queremos Te pedir perdão, porque temos buscado, Senhor, o auxílio de pessoas, em vez de buscarmos a Tua santa presença. Perdoa-nos, Senhor, pela prostituição cultural em que vivemos, Senhor. A igreja vive, onde adora o Senhor e adora homens que se tornaram deuses, Pai. Perdoa-nos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez. Queremos, Senhor, também, ó Pai, dizer que não concordamos com este modelo, Senhor, de panelinhas, e queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida simples, reta, mas diante da Tua face, Papai. Senhor, o meu pedido é que o Senhor levante eunucos espirituais, Senhor, sobre a Tua igreja. Homens e mulheres, Senhor, que realmente tenham no seu coração o desejo de aprontar, Pai, a Tua noiva. Renova a nossa mente, Senhor, pois nós sabemos, Pai, que somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Somos a igreja do Deus vivo e verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a adorná-la para aquele glorioso dia.
Te louvamos, Pai, por isto, em o nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém.